Oi, Giovana, prazer em estar aqui e poder falar com vocês sobre Bitcoin, sobre o que está pegando agora do mercado. Muito obrigada pela participação. Bom, dando um geral também sobre o tema, ontem o Bitcoin chegou a perder os 39 mil dólares e esse mau humor acabou contaminando um pouquinho as outras criptomoedas do mercado. Hoje ele expressou uma certa recuperação desse patamar, e a gente quer entender justamente se ele vai continuar pressionado, qual é o cenário para o mercado de criptomoedas. Então, para começar, Walter, vamos entender esse movimento, né? Então, o que pressionou o Bitcoin e as outras criptomoedas no pregão de ontem? Perdão, pregão de ontem não, né? Mas ontem. O pregão não para, né? Incrível. Não para, Bom, as demais criptomoedas, elas agem como o que a gente chama de beta, né? Então, é basicamente se o Bitcoin ele varia um pouco, essas outras moedas tendem a variar mais. Então, é mais útil a gente fazer uma análise olhando justamente para o Bitcoin, que é o que tem realmente tracionado fluxos de capital para dentro desse mercado. E qual foi a grande manchete, né, que a gente vem falando há meses para o Bitcoin? Foram os ETFs de Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque isso abre a possibilidade de grandes instituições investirem nessa nova classe de ativos. Certo. Dito isso, o ETF foi aprovado lá no dia 10 de janeiro e desde então o Bitcoin ele tem corrigido aí por volta dos 16%. É algo que pode parecer assim até um pouco... Isso não faz muito sentido, né? Você tem uma notícia boa, mas aí está tendo uma correção de preço. E o que aconteceu para o Bitcoin ter essa correção? Dentre esses ETFs que foram aprovados, um deles se chama GBTC. O GBTC ele era um fundo fechado de Bitcoin lá desde 2013, que já tinha acumulado mais de 30 bilhões de dólares sob custódia. Um dos maiores holders, né, um dos maiores investidores desse fundo era aquela corretora falida, chamada FTX, né, que deu um rombo no mercado, deixou um monte de correntista aí sem dinheiro para receber, e que agora, com a possibilidade de converter essas cotas, iria justamente fazer isso, né? Então, quando a FTX começou a vender cotas, e foi por volta dos 1 bilhão de dólares em GBTC, essas vendas atingem o mercado e trouxeram o Bitcoin que chegou lá no patamar de 47 mil até os 38 aí, a gente chegou a 38 ontem, estamos recuperando agora para 39. Aí a próxima pergunta deve ser, né? Mas isso deve continuar? Como as vendas da FTX já estancaram, eu ficaria surpreso se a gente viesse a ter ainda mais queda de preço ali por volta dos 35 mil. Porque no momento, a gente... O investidor que está olhando para o curto prazo, ele tem que olhar para quê, né? O nível de alavancagem de posições no mercado de futuros e onde tem mais alavancagem nas faixas de preço corrente agora. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o preço do Bitcoin ele descer para baixo dos 38 mil, a gente tem um risco de liquidação no mercado de futuros que pode impulsionar uma queda adicional. Eu acho improvável disso acontecer agora. Mas assim, previsão de curto prazo, né? Tudo realmente pode acontecer. Eu acho muito difícil a gente descer mais ainda em termos de patamar de preço, porque a FTX já liquidou todas as posições e a gente continua tendo influxos bastante positivos, né, nesses ETFs de Bitcoin, coisa que a gente não vê nem em ETFs aí que já tem anos de existência, né? Então, foi realmente um sucesso esse lançamento aí que a gente viu no dia 10 de janeiro. Perfeito. Então, dá para dizer que esses 38, 39 mil são um suporte ali do Bitcoin? Sim. Essa região dos 40 mil, né, é uma região de suporte, sim. Perfeito. E a gente vê ele subindo hoje, como você disse, agora ele sobe 0,26% ali no patamar dos 39 mil. E o que explica esse movimento de hoje? É mais pontual? Não, assim, são os movimentos de curto prazo, né? Eles não têm, assim, tanta uma necessária explicação, né? Você tem... Como é que a gente gosta de entender a tese de Bitcoin? Porque você tem o viés do trader, né, que está olhando ali para sinais gráficos, e você tá olhando e você também tem o viés fundamentalista, que olha como o Bitcoin e outras criptomoedas como uma tese de tecnologia que pode trazer inovações, pode trazer, um termo muito usado, né, disrupções para certos mercados, isso gera valor e você pode ganhar em cima de investimento em devidas criptos. Então, esse tipo de investimento é algo que requer longo prazo para maturar.
né? E para esse ano, quem entra no mercado de cripto, eu sempre falo, né? Se você não tem um se você não topa ficar nesse mercado por menos de 2 anos, talvez esse não seja o mercado para você. Se você quer realmente ter lucro com ele. Por quê? Olhando só para esse ano, né? Quais são os principais gatilhos para o Bitcoin, para o mercado de criptomoedas como um todo? A gente já teve, né, que é do lado da demanda, que são esses ETFs. Então, com esses ETFs, a gente tem um fluxo de capital, né, que a gente já está vendo por parte desses institucionais. Então, lado da demanda, beleza. Se você tem mais demanda, o preço vai para cima. Depois a gente tem um halving, que vai acontecer ali por abril, né? Então, o halving é uma diminuição marginal de recompensa dos mineradores, que invalida blocos nessa rede do Bitcoin, né? Então, isso aí é uma pressão negativa para a oferta. Isso aí também é positivo para preço. E em terceiro lugar, a gente tem o ciclo de juros, que agora ali é uma coisa mais macro, né? O Fed está começando a afrouxar juros e o mercado entende que a inflação já está mais controlada e que o juros já chegou ali no seu pico, que agora a gente deva ter um arrefecimento, né, dessa situação. E quando você tem juros mais baixos, quando você tem maior liquidez no sistema, quando o crédito do sistema fica mais caro, né, o João que quer montar a padaria dele consegue pegar um empréstimo, as pessoas elas topam mais risco, né? Então isso no mercado de capitais se traduz em quê? Apetite para o risco. Isso beneficia ações, cripto, dentre outros ativos de risco, né? Então, esses 3 fatores é o que fala para a gente que se você investir agora, olhando para o final do ano ou 2025, a probabilidade de você ter ganhos nesse mercado é muito grande. Perfeito. E tem algum alerta do mercado em relação ao que você falou, são os pontos que podem destravar, mas tem algum alerta para os investidores em relação a esse mercado? Uhum. Eu acho que o interessante, porque assim, o mercado de cripto, ele vai se desenvolvendo. Vou te dar um exemplo prático. A gente teve agora essa narrativa dos ETFs do Bitcoin, né? Então o mercado ele se movimentou muito em prol disso, né? Adiantando essa notícia do ETF de Bitcoin. Por quê? Porque todos esses fatores que eu já te falei, é um veículo de investimento que permite uma maior entrada de capital de um tipo de investidor que antes não tinha tanto acesso a esse mercado. Quem? Investidor institucional. Agora já se começa a falar da narrativa de, opa, vai ter que ter um ETF de Ether, né? BlackRock, que é a maior gestora de capital do mundo, está falando isso. Queremos fazer um ETF de Ether. Então, é interessante para quem está interessado nesse mercado, olhar para essas narrativas e ter a paciência e topar o risco também, né, de ter uma pequena exposição, né? Não precisa de algo demasiado, não precisa penhorar a casa, não precisa vender roupa para estar querendo ficar rico rápido com cripto, porque é um mercado muito arriscado, mas ficar de olho nessas narrativas que estão acontecendo agora no momento, né? E também nos próprios desenvolvimentos tecnológicos, porque cripto tem determinados protocolos, né? Além de Bitcoin, de Ethereum, você tem outras moedas que têm entregado produtos muito bons, né? Nas nossas carteiras aqui na casa, nos últimos meses a gente indicou ativos que se multiplicaram por 6 vezes, por 10 vezes. Então, são coisas que tendem a acontecer em ciclos de bull market, como é o ciclo que a gente está entrando agora. Esse ETF de Bitcoin, para nós aqui, é uma oficialização de que estamos em um bull market, né? A volta do venture capital, né, de novas empresas em cripto recebendo aportes de investidores, lógico, de investimentos de fundos fechados, né, também é uma outra proxy que a gente observa. Então, é um momento muito positivo para a gente estar investindo nesse mercado. Legal. E dentro desse otimismo, a gente viu que ano passado o Bitcoin subiu mais de 130%, perdão. E a gente quer saber se para esse ano o mercado pode esperar algo parecido. Vamos pensar assim em ciclo, né? O ciclo, a gente imagina aqui que ele vá de 2024 até 2025, né? Como se fosse assim uma espécie de 2020, 2021. É possível que o Bitcoin chegue a 150 mil dólares, na nossa visão. É possível que ele chegue até mais do que isso, porque em determinadas fases do mercado, você tem uma especulação muito maior,
né? E aí, quando você tem esse efeito dos juros, os juros baixando, a alavancagem subindo, e a alavancagem ainda está muito baixa no mercado, é normal a gente ver esse comportamento do Bitcoin. Então, sim, a gente espera que isso vá acontecer e que o preço ele chegue por volta dos 150 mil, talvez até mais, né? Isso não quer dizer que ele vai perdurar para sempre. Lembrando que tudo aquilo que sobe 300%, né, também pode cair 70%. Né? E por isso que aqui é um investimento de longo prazo, porque você espera ver um ganho de capital assimétrico ao longo do tempo. Não é semana que vem. Maravilha, então um cenário bem otimista aí para risco no geral, e criptoativos não saem disso, né? Não escapam. Mas é isso, muito obrigada pela participação. Acho que ficou bem claro aqui pra gente. Estamos otimistas, então. Sim, então sim.